Banco do Brasil e a Caixa Econômica são empresas estratégicas, assim como os demais bancos de desenvolvimento do nosso país, como o BNDES, o Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia. São patrimônios do povo brasileiro. Ao mesmo tempo, são empresas rentáveis, sólidas, eficientes e, ao mesmo tempo, lucrativas. Só o Banco do Brasil repassou, nos últimos 19 anos, 56 bilhões de reais ao Tesouro Nacional. A Caixa repassou, nesses últimos 19 anos, 66 bilhões de reais em dividendos. Então, é dinheiro que foi lucro dessas empresas e foi repassado para o Tesouro, para ajudar outras áreas do próprio governo. Eu fico me perguntando, Mariana, o Brasil, por exemplo, que tem um déficit imenso de saneamento básico, nós temos aí 35 milhões de famílias brasileiras que não têm acesso à água encanada. Quem financia os investimentos de saneamento básico no país? É a Caixa Econômica. Se a Caixa fosse entregue para o Bradesco, para o Itaú, ou para o Santander, ou para qualquer outra multinacional, alguém acha que um banco privado teria interesse em financiar esgotamento sanitário, linhas de esgoto, levar água para o semiárido, levar água para os locais mais distantes das capitais, que muitas vezes são operações que não são rentáveis. São operações, inclusive, às vezes deficitárias, mas que são necessárias para assegurar a sobrevivência de milhões de brasileiros. É importante registrar que a Caixa Econômica, por exemplo, é responsável por 70% do crédito na área de habitação. O Banco do Brasil é responsável por 70% do crédito agrícola no país. A primeira consequência prática de privatizar o Banco do Brasil, por exemplo, seria o encarecimento dos alimentos, porque é através do financiamento do Banco do Brasil que o produtor rural da agricultura familiar, lá na ponta, consegue obter um crédito com juros mais baratos, em taxas anuais, entre 2,5% a 5,5%. O PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, que financia a comida que chega na nossa mesa, porque boa parte dos alimentos que nós consumimos são oriundos da agricultura familiar. Privatizar o Banco do Brasil significaria também aumentar os juros, esses juros que são subsidiados, porque é uma política pública, e, consequentemente, encarecimento dos alimentos e aumento da inflação, sobretudo na alimentação do nosso povo. Ao mesmo tempo, também, em relação à Caixa, no que tange ao financiamento imobiliário. Então, 70% do financiamento imobiliário no país é financiado a partir da Caixa Econômica Federal. Se somarmos com o Banco do Brasil, isso vai chegar a 77%. Então, imagine, privatizar BB e privatizar a Caixa significa também dificultar o acesso à casa própria, especialmente para as famílias de baixa renda. Portanto, sob nenhum argumento se justifica a privatização dessas instituições.